1. Atos 2, a partir do verso de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que ainda estão falando? Então, como ouvimos em nossa própria língua materna? Nós somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônicos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isso que isso quer dizer? O que será que isso quer dizer? Adore a Deus, engrandeça a Deus, bendiga a Deus e tome o seu lugar. Nós estamos em obras e hoje nós estamos finalizando mais uma série. Gente, é novembro, final de novembro. 2024 já está dando os ares de tchau. E eu creio que coisas melhores e maiores ainda virão sobre as nossas vidas. E nós estamos finalizando a nossa série hoje, e que maravilha é estar desfrutando a presença de Deus e a graça de Deus junto com vocês aqui, nesse momento de louvor e adoração tão poderoso. Você sentiu Deus? Você sentiu a graça de Deus, o poder de Deus e o favor de Deus? E que louvor! Como é bom cantar para o Senhor, como é bom louvá-lo, como o salmista mesmo disse. E eu fiquei hoje assim perplexa e atônica com esse teclado, gente. Tem um mistério nesse negócio aqui. Vocês já repararam como que esse trem é bonito? Algum de vocês já repararam? Vocês já perceberam que design tem esse teclado? Como que pode um teclado desse fazer o que ele fez aqui hoje? Vocês conseguiram perceber o quanto ele foi potente, o quanto o seu som foi claro, foi poderoso? Vocês conseguiram cantar comigo hoje, através dele, daquilo que ele faz, o quanto Deus é bom, graças àquilo que ele operou? Vocês perceberam isso? Sabe, eu fico encantada com um negócio desse. E assim, tudo que uma igreja precisa é de um teclado. Concorda comigo? Tudo que uma igreja precisa. Vocês podem cantar comigo? Quero beber? Vamos. Conseguem? Isaac? Cadê o Isaac? Vem cá.
Quero beber. Cante comigo. Cante. O teclado pode ser um bom recurso. Ele pode ser potente, ele pode ser da melhor marca, ele pode ser o mais caro, o mais excelente. Mas o verdadeiro recurso não é a coisa, mas aquele que está por trás dela. Porque o teclado, ele foi criado a partir de um instrumentista. Não adianta nós termos um teclado e trazermos um teclado para a nossa igreja. Dá uma pausa, Isaac. Toca. Ele até tem algumas músicas gravadas, mas a playlist dele é infinita. Pode continuar. Não adianta eu ter o melhor aparente recurso, sendo que o recurso verdadeiro está por trás daquele que guia a melodia, daquele que traz a harmonia, daquele que traz a sonoridade, daquele que faz com que o nosso coração seja tocado. Não vale de nada um aparente bom instrumento nas mãos de uma pessoa incompetente, nas mãos de alguém que não sabe operá-lo, porque o verdadeiro recurso não está nas coisas, mas o verdadeiro recurso está em quem está por trás dela, na força que a move, na força que opera através dela. E hoje, no final desse último episódio, nós vamos falar sobre o recurso que opera através da igreja, o verdadeiro recurso que faz com que essa obra possa acontecer, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós estamos diante de um texto emblemático para a nossa fé. A primeira igreja está reunida. Jesus acabara de ressuscitar, passou um tempo em carne, não era uma fumaça, tá, gente? Jesus ressuscitou aqui, ó. Tinha cheiro, tinha marca. O corpo dele estava glorificado, mas ele era carne, ele ressuscitou entre os mortos. Os seus discípulos o viram, os seus discípulos o tocaram. Deram um cheiro em Jesus, ouviram Jesus. E Jesus disse, olha, fiquem aqui, até que vocês recebam do alto poder. Fiquem aqui, até que vocês recebam do alto o recurso que eu tenho para vocês. E veja bem, não é qualquer recurso. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré é o Espírito que ele prometeu à sua igreja. É o mesmo Espírito. Jesus nessa terra cheia do Espírito Santo foi cura na vida das pessoas, foi palavra de libertação, foi mudança de vida, e é esse Espírito que ele prometeu para mim e para você. Quando nós chegamos no capítulo 2, ali estavam os discípulos. Eram mais ou menos o número de 120 pessoas, depois de um tempo de ministério, talvez 120 pessoas, pode parecer assim, a igreja não cresceu tanto quanto deveria, né? Mais ou menos 120 pessoas. Ali reunidas naquele lugar, clamando, dia após dia, pela promessa que foi dada. Dia após dia. E o texto que nós lemos diz que de repente, não foi na agenda deles, não foi quando eles queriam, não foi quando eles esperavam,
foi de repente. O Espírito desceu sobre eles como línguas de fogo e eles começaram a falar em novas línguas. E foi uma manifestação, porque aquela casa foi cheia e transbordou. Por isso que eu disse para vocês, prepare-se para transbordar. Quem bebe da fonte de Deus, transborda. Eles recebem daquela fonte espiritual e começam a falar das maravilhas de Deus. Eles não conseguem se conter e o povo à volta, porque tinha uma festa na cidade, era Pentecostes. Todos aqueles que serviam a Deus através do judaísmo estavam naquele lugar. Todo bom judeu ia para aquele lugar para adorar no tempo de Pentecostes. Todos estavam ali, era gente de todo o povo, de toda língua, de toda nação. E de repente eles começaram a ouvir sobre a grandeza de Deus, sobre a glória de Deus, e eles entendiam, na sua língua materna, o que aquelas pessoas estavam falando naquele lugar. E isso causou neles perplexidade. Eles ficaram atônitos e eles até disseram, estão bêbados. Está tudo embriagado. Tem gente que acha que a gente é crente, que a gente é doido, que a gente é bêbado. Nós estamos embriagados é do Espírito. Porque a gente não precisa de algo para ser feliz. A força que opera em nós e nos dá alegria, ela é sobrenatural. E não tem dor de cabeça e nem tonteira no outro dia. Nem estômago ruim. E Deus operou de sobremaneira. Ali começa a obra que se chama igreja. E esse recurso do céu foi mandado sobre todos. Todos os que estavam ali. O recurso do céu, o Espírito Santo, ele não foi jogado de maneira deliberativa. Não, eles caíram simplesmente sobre aquele grupo ali. Para abastecer, trabalhar na vida daquele grupo ali. Ele não caiu lá no sacerdote, ele caiu naquele grupo ali, nos galileus. Naquele grupinho de gente pobre. Mas esse recurso que caiu sobre eles, habilitou eles para fazer aquilo que naturalmente eles não podiam fazer. Nisso, nós entendemos que o verdadeiro recurso que nós precisamos de ter como igreja, não são os recursos humanos, mas o único recurso que pode ser mandado do céu para as nossas vidas. E esse recurso, ele tem uma função primeira. Ele comunica. Você já teve problema de comunicação com alguém? Você já falou alguma coisa e a pessoa entendeu outra, e você disse outra, e ela disse outra. Quem é casado aqui, gente? E disse outra e tudo mais, e pá, e o negócio pegou fogo. Eu não falei isso, foi isso que você disse, mas não foi isso que você quis dizer, mas foi isso que você disse. Comunicação. Comunicação não é só bater as palavras, saber construir frases bem elaboradas. Comunicação é se fazer entendido. Crianças comunicam. E a mãe já nasce com o chip do entendimento do nenês. Porque ninguém entende o que a criança está falando. Mas a mãe e o pai entendem. O que ele disse? Abadabadabadu. Ele disse que gosta muito de você. A gente nasce com o Google Tradutor interno. Porque a gente entende ou não entende? E você não pode falar assim, ele não sabe comunicar. Claro que sabe. Ele se comunica através do olhar, através do sorriso, através das perninhas batendo. Criança feliz bate perninha. Ele se faz entendido. Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou com fome. E o Espírito Santo vem sobre a igreja para quebrar a barreira da comunicação. Porque quando o Espírito desce sobre aquele povo, não interessava que língua tinha aquele povo reunido naquele lugar, todos entenderam sobre as grandezas de Deus. E eles ficaram atônitos porque, isso é Galileu, isso não fez CCAA, não fez a prova do TOEFL, isso aí não sabe falar a minha língua,
é gente pobre, é gente simples, dá para ver neles. E eles conseguem falar e a gente entende. O Espírito Santo de Deus é enviado sobre a igreja para ajudar a sua igreja a falar e ser entendida. E essa força não está na nossa eloquência natural. Não está nos vernáculos da língua portuguesa, nem das literaturas. Esse recurso só pode vir do céu. É uma mensagem que passa em nós, atinge a outra pessoa e ela entende. Deus está fazendo algo naquele lugar. O que é isso que Deus está fazendo? Algo extraordinário. O Espírito Santo é o recurso, meu irmão e minha irmã, na minha vida e na sua vida, para quebrar os nossos problemas de comunicação, que é resolver o seu problema matrimonial. Joelho, busca o Espírito Santo. Problema com o filho, busca o Espírito Santo. A igreja não está conseguindo se comunicar. O único recurso é o Espírito Santo. Mas veja bem, como disse, ele não desce de maneira deliberada. Alguém está na rua e recebe o Espírito Santo. Não existe isso aqui. O Espírito Santo desce sobre a vida daqueles que buscam. E buscam incessantemente. Lucas 6 diz, bata, peça, e vocês receberão, porque Deus enviará o Espírito Santo para todo aquele que pede. Eles estavam reunidos num só lugar, e isso é muito importante. Porque o Espírito Santo, ele desce para uma igreja. Ele é enviado para uma comunidade. Eles têm que estar juntos, buscando por uma visão, um só propósito, vivendo um só projeto. Não existe isso, Deus me batizou com o Espírito Santo e eu não preciso mais dos irmãos na fé. Ei, está errado. O Espírito Santo é enviado sobre uma igreja que clama junta. E isso é um mistério. Sabe por que isso é um mistério? Porque para estar junto a gente tem que abrir mão de quem a gente é. Para estar junto a gente tem que fazer concessão. A gente tem que abaixar o nariz e deixar às vezes as pessoas serem primeiro do que a gente. Tem que abrir mão da carnalidade, tem que abrir mão do orgulho, tem que abrir mão do eu. Para ser igreja tem que abrir mão. E aquele grupo estava reunido e junto ali não importava quem era Pedro. Você chegou no túmulo primeiro? A primazia é sua. Não tinha isso. Você tocou Jesus? O direito é seu. Não tinha isso. Eles estavam juntos, reunidos em um só propósito, clamando incessantemente pelo poder do Espírito Santo. Que é a força do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, para você falar e ser entendido. Quer a força do Espírito Santo? Seja igreja. Pastora, mas Deus não pode me atingir lá na minha casa, lá onde eu estou? Pode, Deus pode todas as coisas. Mas Deus dá o seu Espírito e manda o seu Espírito para quem quer ser igreja. Mesmo que talvez você tudo bem, eu sou o apóstolo Paulo. Jesus encontrou propriamente comigo, não precisei de ninguém. Você vai precisar de um Ananias para orar por você, para você voltar a ver. Ser igreja. Ser igreja nos faz receber o Espírito e quebrar o nosso problema de comunicação. Quando nós somos igreja e andamos em um só propósito e seguimos o mesmo projeto, gente, pode fazer de bobo quem for, vai entender para onde nós estamos caminhando. Ei! Vai gerar perplexidade. Vão ficar atônitos. O que é isso que está acontecendo ali naquele barreiro? O que é isso que está acontecendo ali naquele grupo? Nós ouvimos e nós entendemos sobre a grandeza de Deus. Diferente de Gênesis capítulo 11, onde cada um queria glória para si. E construíram lá a Torre de Babel. O que aconteceu? Deu confusão. Cada um começou a falar em uma língua e ninguém se entendia. O Espírito, quando desce sobre uma igreja unida, que anda debaixo de um só propósito, ela gera mais união. Nós passamos a ser entendidos. Deus coloca Babel no chão.
Não tem confusão, não tem conversa fiada, não tem fofoca, não tem mentira. A igreja está unida e cheia do Espírito Santo. E é de repente. Não dá para fazer agenda para Deus. Ele faz o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, mas cabe a mim e você buscar juntos incessantemente. E eles vão entender. O recurso nos é dado. O Espírito Santo é um recurso que nos faz perder o medo. O medo. O medo paralisa a gente. Quando o Espírito desce sobre aqueles que buscam em Atos capítulo 2. Lembra de Pedro? Que uma escrava falou assim: eu acho que eu te conheço. Você estava andando com aquele Galileu que vai ser crucificado, Jesus. E Pedro falou: eu não. Sabe aquele Pedro e aqueles 12 que quando prenderam Jesus foram igual motim, espalhar. Eles estavam ali juntos, reunidos, por um só propósito. E quando o Espírito Santo veio, aquele povo começou a ficar perplexo e achou que eles estavam bêbados. Quem levanta? Pedro. Pedro faz com que todos se calem. Pedro e os 12 começam a pregar sobre Jesus, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, está aqui para nos salvar. Arrependam-se dos seus pecados. Pedro, o medroso, os 12 covardes que estavam trancafiados, a gente está até buscando, né? Mas se o exército romano aparecer aí, ou os sacerdotes pintarem por aí, você já sabe que tem a porta ali nos fundos, né? A gente, perna para que te quer. Ao invés deles ficarem enclausurados, eles saem e começam a pregar de maneira ousada, cheia do Espírito Santo. E naquele momento eles sabiam o que dizer, porque quem tem uma experiência com o Espírito Santo sempre sabe o que dizer e como dizer. E eles pregaram ousadamente e não pararam mais. O Espírito Santo é o recurso que quebra o medo. Atos capítulo 3, Pedro e João vão ao templo orar como de costume. Eles iam lá constantemente, lá estava um homem paralítico, coxo, que vivia ali todos os dias da sua vida para pedir esmola. Quantas vezes Pedro e João passaram naquele lugar e até com Jesus e nem ligaram para aquele homem, pobre coitado. Mas agora cheios do Espírito Santo, na ousadia de Deus, vencendo as cadeias do medo, Pedro e João passam por aquele homem que olha para eles pedindo esmola. Eles olham nos olhos. O Espírito Santo faz com que nós vejamos as pessoas. Eles olham nos olhos e dizem assim: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho, é aquilo que eu divido com você. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E diz o texto de Atos 3 que aquele homem levantou e começou a glorificar a Deus. E olhe, eles estavam no templo, lá estavam aqueles que mandaram matar Jesus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, não interessa mais a opinião das pessoas, o que elas podem fazer contra a gente. O medo não me encerra mais. Não me interessa ser o meu patrão, ser um político importante, ser alguém da minha escola. O medo já não me encerra mais. Ei, eles foram na casa daqueles que se oporam contra Jesus e fizeram aquilo que Jesus fazia. Tiveram coragem. O Espírito Santo é o único que pode dar coragem para a sua igreja, para mim, para você, para olhar nos olhos das pessoas e encarar a vida como ela é. Tem um problema, a gente já não finge mais que não vê e passa de largo. A gente olha nos olhos e diz: ei, eu tenho a solução para você. Aquilo que eu recebi é aquilo que eu estou entregando para vocês. E lança uma palavra de coragem. Uma palavra que levanta as pessoas da onde elas estão. Quem não podia mais viver a vida, porque estava encerrado e paralisado, começa a viver e louvar a Deus. Ei, e não tem mais medo de ninguém, todo mundo ficou perplexo.
Os grandes líderes do tempo ficaram rangendo os dentes, não é possível, a gente mata o cara e o seguidor deles vem atrás, é isso mesmo, vai ter que me suportar. Não existe mais medo. E o Espírito Santo é o recurso do céu para a gente enfrentar as oposições. Você tem dificuldade com aquelas pessoas que se opõem a você? Que você acha que te enfrenta? A igreja em Atos capítulo 9 estava sendo perseguida por um cara chamado Saulo. Saulo era implacável. O texto diz no versículo 1 que ele respirava. Gente, eu consigo pensar porque eu sou muito imaginativa, né? Eu respiro, quero matar, eu vou pegar. Cada fungada de Paulo era: eu vou destroçar esse povo. O meu galardão no céu vai ser grande, porque eu vou matar esses hereges. A igreja tinha um grande opositor. Paulo estava na morte de Estevão. Estevão pregando ousadamente no capítulo 7 e 8 de Atos. Paulo falou assim: vamos apedrejá-lo? Eu sirvo de cabide. Pode botar as capinhas aqui. Eu seguro. Eu vigio. Ninguém vai roubar. Ninguém vai misturar. Sou o justiceiro de Deus. O grande opositor da igreja foi Saulo. E sabe o que a igreja estava fazendo? Igreja cheia do Espírito Santo, ora recebe, permanece orando e recebendo, vai sendo acrescentada na vida dela. Ela permanece junta, orando e recebendo, o tempo todo resistindo o medo e agindo ousadamente. A igreja continuou orando. E sabe o que Jesus fez? Deixa comigo. Tem oposição, meu irmão, minha irmã? Deixa com ele. Quem se opõe contra o Evangelho de Deus? Quem? O próprio Jesus foi resolver com Paulo. Ele não mandou Pedro, ele não mandou João, ele não mandou nem. Vou eu. Ele encontra com Paulo e Paulo fica ali, caído, cego. O Paulo que estava afoito para matar teve que ser carregado, porque não enxergava mais nada. E Jesus disse para ele: Saulo, por que você me persegue? Eu nem sei quem você é. Eu sou Jesus a quem você persegue. Se persegue a igreja, persegue a Jesus. É Jesus quem lida com as nossas oposições. E sabe o que Deus faz com os opositores? Eles se tornam colaboradores. Porque Paulo é curado, é batizado e se torna um dos maiores colaboradores do Evangelho de Cristo Jesus, porque aonde tem oposição, Deus transforma em colaboração. Deus diz para Ananias: não tenha medo dele, pode ir lá orar por ele, porque importa ele sofrer. Fez a igreja sofrer, vai sofrer por amor a mim. O nosso Deus, ele tem todo o poder. E nós não temos o que temer. Tem oposição, meu irmão e minha irmã. Se você é cheio do Espírito Santo, você pode declarar com a boca boa. Salmo 23, versículo 5. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Não é para você comer e quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. É para o seu opositor se tornar o seu colaborador, porque só partilha a mesa quem é da família. Todo aquele que se levanta contra a igreja, Deus transforma em um colaborador. Isso é obra do Espírito Santo. Esse é o recurso que pode fazer com que eu e você sejamos igreja. A igreja não precisa de dinheiro, porque a gente tem o dono de todo o ouro e de toda a prata. A igreja não precisa dos melhores instrumentos, porque nós temos o Espírito Santo como recurso. E é Ele que enche os instrumentistas. E é isso que toca na vida das pessoas. A igreja não precisa de ministérios com colaboradores, números de colaboradores vultuosos. Eram mais ou menos 120 pessoas. A igreja precisa de um povo que busca o Espírito Santo. É disso que a igreja precisa.
Nós não precisamos de ter muitas pessoas nos nossos ministérios. Não tem como. É um empecilho, não tem como. Faz na fé, faz no Espírito, debaixo do recurso do Espírito, porque é Deus que acrescenta, é Deus que faz, é Deus que trabalha. Nada falta para uma igreja que tem o Espírito Santo, porque é o único recurso. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Não é esse prédio, esse piso bonitão. Vocês e eu, porque agora eu sou da família, né? Nós fomos agraciados. Não é toda a igreja que tem um templo igual esse aqui. Mas isso aqui não faz a gente ser igreja. Encerraram a gente na Covid-19. Encerraram ou não encerraram? Você ficou presidente de casa? Eu fiquei. Faltou alguma coisa para você? A igreja morreu? A igreja parou? Os profetas do Apocalipse, tudo disseram que, agora a igreja acabou. A igreja acabou, gente? Porque onde tem o Espírito Santo, a igreja nunca acaba. Você ficou preso, e eu, por causa da Covid-19. E talvez você acha que você sobreviveu, porque, na final de contas, eu me reinventei. Se não fosse Deus que nos sustenta e tem contados cada fio da nossa cabeça, nem eu e você estaríamos aqui. Quem cuida da gente é Deus. O nosso verdadeiro recurso é o Espírito Santo, mas ele tem que ser buscado fervorosamente, incessantemente, juntos. Não tem como ter uma vida com o Espírito Santo solo. Equipe. Você conhece a equipe? Eu trabalho, eu faço, não tem como. O Espírito Santo deve ser buscado. E ouça, existe uma promessa de Deus para nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando nós clamamos por esse recurso, ele não falta, ele não acaba. E ninguém nos segura mais. Ninguém nos impede mais, porque sobre a nossa cabeça só existe um poder e uma sentença, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém para. Pode vir a perseguição, pode vir o que for. Ninguém para uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas nós temos que parar de dar glória e buscar os recursos só naturais. Os recursos naturais, eles servem ao instrumentista quando ele quer. Mas eles não são tudo. Nós temos que dar glória e buscar incessantemente aquele que é o Criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso, que disse para mim e para você que o mesmo Espírito que estava sobre ele estaria sobre nós. E escute isso. Obras maiores é o que nós faremos através do Espírito Santo de Deus. Você crê? Você crê nessa palavra? Então agora nós vamos buscar esse recurso. Se coloque de pé.